interromper, perguntar, fazer comentários, tá? O máximo que a gente conseguir interagir é melhor, né? Já basta ter que olhar para a tela do computador. E então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e a gente vai começar a conversar, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar certo aqui, este aqui que eu quero. Vocês estão enxergando bem? Dá para... Vocês estão visualizando a tela do PowerPoint? Sim. Ok. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se alguém teve tempo, pôde olhar um pouquinho os textos que eu mandei e um vídeo que eu mandei para vocês no sala de aula lá, no Classroom. Alguém teve tempo de olhar e pôde ver o vídeo ou não? Queria fazer algum comentário? Quem respondeu aí que sim, não, se puder abrir o microfone e falar, é legal, porque eu compartilhando tela não tenho mais muito acesso a outra tela, quer dizer, tenho mais a um pedacinho dela só. Acho que foi a Cariza, né? Fala. Eu vi metade do vídeo que você mandou. Acabei não vendo inteiro, achei muito interessante. Eu gostei daquele vídeo, quase que eu pensei que a gente podia assistir o vídeo e a aula estava dada, né, no sentido de que ali tem bastante material para a gente refletir. Então, quem não teve tempo e depois quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro assistir o vídeo. É uma palestra que foi dada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e são professoras de sala de recursos, professoras de atendimento especializado, né, de AEE e de sala de recursos que estão contando sobre as suas práticas. Né, gente com boa formação, com bom nível de reflexão, estão trabalhando com um público-alvo da educação especial diversificado e, ao mesmo tempo, coisas bastante parecidas com o cotidiano da gente. Então, eu sugiro, viu? Acho que é um material que está disponível e que provoca reflexões, né? Ele é longo, um vídeo de 2 horas, mas, sei lá, você pode até saltar, ver os trechos que te interessam mais, mas acho que eu recomendo, né? Os textos, eu também procurei pegar textos que falassem sobre alfabetização e letramento de públicos diferentes dentro do público-alvo da educação especial, pensando que isso poderia ajudar um pouquinho vocês, né? Já vou dizer aqui que o que a gente sempre vai encontrar mais na literatura é uma discussão voltada para a deficiência intelectual. Atualmente, as discussões sobre TEA e sobre surdez estão na moda, né? Se produziu um volume maior de discussões sobre esses dois públicos. E o que a gente sempre encontra menos são as discussões sobre o letramento da criança cega, né, ou baixa visão, e também o letramento que depende do uso de sistemas alternativos de comunicação, tá? Então, são campos que têm produção, mas é uma produção relativamente menos densa, né? Então, vamos lá. Queria começar perguntando para vocês qual é a média de livros que vocês imaginam que os brasileiros leem por ano? E vou ser gentil, eu vou pôr os brasileiros, todas as faixas etárias junto. Alguém tem uma hipótese? Alguém conhece esse dado? Alguém já refletiu sobre isso?
será que é bem pouco? Né? A Edna escreveu, imagino que seja bem pouco. O que será que é bem pouco? Quer dizer, quanto um livro? Maiara diz, um livro por ano. Talvez Eu 4 acho por que a ano. média. Ah, Desculpa, Cristina. não, Eu li vai. uma reportagem uma vez que falava que a média seria um livro por mês No Brasil. no Brasil. Uhum. Agora eu não vou me recordar da fonte, mas foi algo assim que eu estava passando de notícias, Google de notícias, e tinha esse artigo, e falava que era, em média, um livro por mês. Então, ó, se fosse um livro por mês, as pessoas estariam lendo 12 livros por ano, né? Bastante, Infelizmente, né? Mas acho que não. infelizmente não é isso que nós temos, né? Todo mundo que está aqui no chat vai dizendo 2, 3, 4, 5, e a gente vê que ninguém chutou para mais que 5 livros no ano, tá? Eu vou fazer aqui uma pesquisa com vocês. Eu vou dispensar o livro acadêmico, a Heloísa dizendo que isso foi pauta de conversa no final de semana. Gente, vocês podem entrar, tá? No microfone, quem quiser, quem puder, viu? Falar, ó, e aí eu cedo a palavra, é igual roda de conversa mesmo. Eu não estou vendo vocês, eu não vejo o movimento do corpo de que vai entrar na conversa, mas não tem problema nenhum. E não vou me sentir atravessada, não. Queria que vocês contassem para mim qual é a média de leitura que vocês têm, sei lá, no último ano, mas não de livro acadêmico, né, não de tarefa. Eu queria saber a média de leitura de vocês de livro literatura, coisa que você escolheu ler, e não que foi induzido a ler. 0. A Daisy já 1. Uns 2, mas eu não terminei. 0, alguém fala 20 aqui. Ai, meu Deus, deixa eu tirar minha tela daqui para enxergar vocês. 2, 3, 0, 18. Então, temos o Pedro com 18, eu não me lembro o nome da pessoa, 10, ok. 14, 8. Tudo bem? Vocês estão se lendo aí, vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora eu vou fazer uma pergunta de outro tipo, que é, qual é a média de leitura que vocês imaginam? Agora eu vou pegar uma população que é tida como uma população com bom porte de bens culturais, então países escandinavos, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia. Qual é a média de leitura que vocês acham que eles têm por ano? Alguém diz altíssimo. O que será que é altíssimo? Vocês chutariam? Mais de 20, uns 10, uns 60, 12 por ano, 50 por ano. A média de leitura deles, gente, é de 45 livros por pessoa, por ano. Tá? Então, quando a gente lê 10 livros no ano aqui no Brasil, a gente já é um bicho estranho. Já não é comum. Nossa, você leu 10 livros esse ano? Você lê um livro por mês? Né? Já não é comum. Agora, quando a gente olha os índices deles, a gente vê que 45 livros por ano é praticamente, sei lá, 3 livros por mês, né? Ou mais. Então, tem uma diferença importante aí do volume de leitura, e aí volume de leitura, ele faz diferença também. Quer dizer, a gente tem uma questão com a qualidade do que a gente lê, mas a gente tem uma questão também de quantidade, no sentido de poder estabelecer comparações. Então, eu leio esse autor, depois eu leio um outro, isso eu gosto, isso eu não gosto. Olha como esse autor faz
ficção, olha como um outro autor faz a ficção, o que me seduz, me interessa ou não. Então, e na Europa, as pesquisas vão estabelecer uma relação entre o volume de leitura e a criticidade no sentido da conduta política dos países. Quer dizer, os países que têm mais gente leitor são os países que conseguem ter um julgamento mais adequado dos políticos, não cair em promessas vazias, não ser enganado, ter uma exigência, e são os países que têm menos índice de corrupção, né? Então, a relação não é eu leio e eu tenho menos corrupção, mas é eu leio, eu tenho mais capacidade de entender o que é que está por trás, no intertexto, né, e, portanto, eu me torno uma pessoa mais crítica, né, eu tenho mais criticidade. Alguém disse assim, eu não consigo lembrar os nomes, tá? Vocês não fiquem bravos. Alguém disse assim, eu gostaria de ler mais, mas eu não consigo, né? Então, queria falar um pouco disso, um pouco de que ler tem a ver com prazer, ler tem a ver com deleite, com fruição, com... Os espanhóis têm uma palavra que é o desfrute, né, no sentido de aproveitar daquilo, desfrutar no sentido de ter prazer com aquela atividade, né? E, infelizmente, a gente tem muitas vezes poucas experiências que nos levem a ter uma prazer com a leitura, e depois isso não se cultiva, né? Então, quando eu, na universidade, proponho algumas leituras de livros que estão entre o livro acadêmico e o livro de literatura, como, por exemplo, Oliver Sacks, é a tentativa de levar vocês a descobrir uma leitura que pode interessar, com um pé no interesse profissional, mas já um pé que vai deslizando para o interesse da literatura, tá? Eu tive uma disciplina uma vez, quando eu fiz o mestrado, que era o professor deu alguma coisa em torno de 18 livros de literatura na disciplina. Ele dava pedaços dos livros, um capítulo de um livro, um prólogo de outro, 2 capítulos do outro livro, e aí, dessa maneira, ele apresentou para a gente Otávio Paz, Ítalo Calvino, Garcia Lorca, e eu me lembro da disciplina, eu falava, o que esse cara está fazendo? Ele está dando um monte de livro de literatura para a gente, mas e cadê o conteúdo da educação? Ele dizia, o conteúdo da educação vocês vão achar num monte de lugares, agora uma formação de vocês como leitor, não. Então o meu desejo, a minha tarefa é levar vocês para o mundo da leitura, né? E aí eu me lembro que dessa experiência com esse professor eu conheci vários autores que eu não tinha lido antes, Milan Kundera, enfim, e eu me tornei uma apaixonada pelo Ítalo Calvino, li depois, sei lá, umas 20 obras, então eu sou grata a esse professor, porque ele me apresentou autores que talvez eu não viesse a conhecer, e me despertou o interesse por uma leitura de literatura que eu não sabia ser possível, acessível e prazerosa, né? A ideia de que a gente só lê em silêncio, com calma, num lugar idílico, não, né? Não é verdade. A gente também pode ler sob estresse, né? Ler para exatamente achar um canto de fugir desse estresse, ler como um lugar de um porto seguro, né? Tem gente que gosta de ler deitado, gente que gosta de ler sentado, gente que lê em pé no metrô sem dificuldade, enfim.
E eu quero falar um pouquinho sobre isso mesmo. Então vamos lá, então vou entrar aqui nesses slides para a gente fazer algumas reflexões e vou trazendo alguns elementos. Vocês vão ver que eu não tenho um conteúdo dirigido, eu quero despertar uma reflexão, tá? Então, vou começar com dados do censo. Né? Em 1910, que foi um dos... ler na bicicleta ergométrica, por que não? Né? Em 1910, apenas 33% da população em idade entre 7 e 14 anos estava na escola. Em 1930, ainda havia 74,2% de pessoas analfabetas no Brasil. Hoje, né, a gente vai, qual é a busca do hoje? Hoje é que essas crianças entre 7 e 14 anos estejam toda na escola. Hoje, gente, nessa faixa etária aí, a gente tem 98% das crianças na escola, tá? No ano 2000, 71% das pessoas com deficiência, com mais de 5 anos de idade, eram alfabetizadas. Já em relação ao percentual das pessoas sem deficiência, as que eram alfabetizadas eram de 86%. Então, por que eu tenho 86% da população geral alfabetizada e só 70%, 71% da população com deficiência não alfabetizada? O que acontece? Em 2010, a taxa de alfabetização da população geral é 90%, enquanto das pessoas com deficiência é 81,7%. Tá? Então, a gente tem um desprestígio da pessoa com deficiência, no sentido de não alcançar índices de alfabetização compatíveis com o geral da população, tá? 90%, gente, pode parecer para vocês um bom número, mas não é. Um bom número é 100%, até ou quase 100%. Esse sim é um bom número, tá? Porque não há uma razão para a qual a gente não alfabetiza. A gente não está falando do cara ser formado no ensino médio, ter conhecimentos, a gente está falando de alfabetizar-se, tá? Então, espera um pouquinho. Deixa eu passar para uma outra forma de apresentação aqui para ver se eu saio desse problema aqui do slide. Desculpa aí. Deixa eu pôr essa tela aqui. Vocês estão enxergando essa tela? Continua igual, Cris. Acho que é melhor você voltar e fazer a compartilhamento novamente. Compartilhar outra vez. Vamos lá. Vamos agora. Agora vocês estão vendo o slide? Carregou. Ok. Eu é que não vejo mais vocês nessa forma de apresentação, mas pelo menos vocês veem o slide inteiro. A outra questão é o que a gente considera como pessoa alfabetizada. Tá? A pessoa alfabetizada é a pessoa capaz de ler e escrever, isso para o IBGE no ano de 2010, na coleta do censo. Então, a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhece, e também alfabetizada, a pessoa que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler e escrever. O que ele está fazendo aqui? Ele está considerando como alfabetizado quem aprendeu e quem não tem nenhuma possibilidade de aprender. Tá? E analfabeto é a pessoa que não sabe ler e escrever e aquela que aprendeu, mas esqueceu devido a ter passado por um processo de alfabetização que não se consolidou, ou que apenas assinava o próprio nome. Então, o que a gente está chamando de alfabetizado é alguém que lê um bilhete simples. Tá? E ler um bilhete simples é uma coisa muito, muito básica. Então, entre alfabetizado e ter domínio de ler e escrever, no sentido de se tornar um cidadão, então que consiga ler uma notícia, ou que consiga ler um texto narrativo simples, ou que consiga interpretar uma conta de luz, tá?
não é a pessoa com alfabetização básica que vai fazer isso, tá? Então, no Brasil, a gente está falando de 90% das pessoas alfabetizadas, mas com esta coisa que é muito rasa, tá? E esta coisa que é muito rasa, as pessoas com deficiência só chegam a 80% da população com deficiência, tá? Ou seja, a gente não está bem nesse quesito, a gente precisa andar muito no acesso à leitura escrita da população em geral e da população público-alvo da educação especial. A gente falou isso quando eu falei do Enem. Na educação básica, a gente tem 1,9% das matrículas do público-alvo da educação especial. O esperado é que a gente tivesse uns 8%, porque é isso que a gente tem mais ou menos estatisticamente na população. Então, tem 3/4 da população público-alvo da educação especial que deveria estar na escola, não está na escola e não passou por nenhum processo de escolarização. Então, subiu muito o número de pessoas com deficiência que está na escola, mas a gente ainda tem muita gente fora da escola, tá? E aí, desse número que é do ensino da educação básica, um percentual muito baixo é o que vai chegar no ensino superior, né? Então, que letramento é esse, que alfabetização é essa, que a pessoa não o que ela aprende na escola não favorece que ela chegue no nível seguinte, tá? Então, vou focar um pouquinho minha fala, primeiro nos debates sobre leitura. A gente estava falando sobre quantos livros lê, quem lê e tal. Então, a gente passa, historicamente, por muitos momentos sobre a leitura, né? Mas eu vou destacar 2, porque eu acho que dá um debate interessante. Um primeiro é lá no século XIV, XIII, XV, que era uma preocupação com a proliferação dos leitores, né? Ler é para os eleitos, ler era para os religiosos, ler era uma coisa para os nobres, para uma casta, tá? E era melhor que todo mundo não soubesse ler, né? Porque, por exemplo, as Sagradas Escrituras seriam lidas por todos, então isso macularia o caráter sagrado das Escrituras. A minha sugestão aí é para quem não assistiu, assistir ou ler o livro, né, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Então, Umberto Eco é um semiótico italiano, tem uma produção de livros vastíssima, escreve sobre muitas coisas. Eu preciso voltar lá para poder autorizar aqui uma entrada. E Umberto Eco, esse é o primeiro romance que ele escreve, é um romance sobre uma... Alguém quer falar? É um romance sobre uma situação que se passa numa abadia, né, num convento de religiosos e tal, e é uma luta política pelo poder da escrita. Então tem uma série de copistas que trabalham na biblioteca dessa abadia, e é um jogo de tensão e de força sobre qual é o prestígio, qual é o valor social do copista, daquele que copia, e ao copiar o livro sagrado, então ele tem acesso ao livro sagrado. A gente passou por uma fase, gente, que o copista não era leitor. Então, uma coisa era copiar o livro com aquela letra linda para deixar cópias, para fazer cópias daquele livro, mas de preferência que você não soubesse ler, né? Porque o conteúdo daquele material era um conteúdo secreto, tá? O livro é lindíssimo, O Nome da Rosa, e é um tratado sobre o valor da leitura para a humanidade, sobre as relações de poder que se estabelecem, e o filme é bonito, o filme é muito menos que o livro, mas vale a pena assistir, e é um policial, porque tem vários assassinatos, envolve você entender qual era a razão e tal, mas as questões de escrita estão fortemente implicadas, né? Depois, se a gente vem mais recentemente, agora é uma preocupação com o fim dos livros, né, a proliferação do e-book, dos Kindles, ler no celular, né, muitos de vocês nem mais faz xerox de texto, né, o livro já foi faz tempo, você não pega o livro na mão,
você pegava um xerox, agora você não pega o xerox, você pega na telinha do seu celular, faz assim, leu, tá lido. E tem uma série de discussões sobre se isso é ler, se o suporte da leitura faz diferença, se ler um livro na mão. Tem gente que vai discutir o cheiro do livro, que vai discutir o peso do livro, a presença física do livro, e se tudo isso vai fazer diferença ou não. Eu acho que tudo faz diferença, na minha opinião. A questão é que ler no celular não é menos leitura, é uma leitura diferente, na minha opinião. É uma outra característica de leitura. Permite acesso a um volume maior de textos e permite uma triagem, você põe em comparação vários textos ao mesmo tempo. Sei lá, vou ler notícia de manhã, eu pego a mesma notícia em 3, 4 jornais e eu faço uma seleção, vou ler nesse aqui isso, naquele outro isso, rapidamente você elege, limpa, joga fora, pega outro, coisas que provavelmente com jornal impresso eu não faria, né? Então a gente ganha coisas, perde coisas. No final dos anos 2000 se fazia uma discussão do como as ferramentas virtuais levariam a gente a um recrudescimento da leitura. Isso não é verdade. Na verdade, os livros se tornaram mais acessíveis, mais baratos pela via virtual. Todavia, no Brasil, isso não fez aumentar o número de livros lidos, né? Então, a gente não está aproveitando isso como poderia. Bom, aí vem a discussão de o que a gente lê, né? Que literatura, o que é que eu leio? Então, eu vou dizer que é para você ler o que você gostar. Você gosta de ler gibi? Você gosta de ler HQ? Você gosta de ler, sei lá, ficção científica? Não importa, né? Desde que essa seja a sua porta de entrada. Agora, acho que vocês já são adultos, a ideia é que a gente não leia um gênero único, que a gente transite por diferentes gêneros para que a gente vá ampliando as formas de leitura da gente. Alguém quer dar um depoimento do que está lendo, de experiências diferentes de leitura? Sei lá, que não lia e passou a ler. Ler é hábito. Então, em geral, quanto mais você lê, mais você quer ler, e mais você se interessa, e mais você se transporta para realidades que você não conhece, para experiências que você não conhece. Então, pouco importa o seu portal de entrada, tá? Vou contar aqui uma história. Minha filha estava na escola, tipo, 2º, 3º ano da escola, quando começaram a sair os livros do Harry Potter em português, né? E aí eles, e o meu filho menor estava na pré-escola, indo para a 1ª série, e eles foram mostrando interesse pelo Harry Potter, e eu diria que foi uma puxa a porta de entrada para o mundo da leitura para eles, né? E tinha uma professora na escola dos meus filhos que dizia que Harry Potter era porcaria, que era uma leitura menor e que não era para incentivar as crianças a lerem Harry Potter. E eu não concordava, porque eu acho que a gente tem que ler o que a gente se interessa. E esta é a porta de entrada, é isso que importa. Então eu fui comprando a coleção, os livros do Harry Potter, e a gente lia juntos, né? E eles, o pai, pedaço por pedaço, às vezes de noite antes de dormir. Depois foi um período que fui fazer o pós-doutorado fora, a gente foi morar na Itália, então a gente lia dentro do trem, porque a gente pegava muito trem. Então entrava dentro do trem, tinha viagem que eles falavam, vamos de trem. Escolhi o trem que era para ter lugar para sentar para ler livro, né? E aí pegava lá o capítulo X do Harry Potter e ia lendo capítulo por capítulo juntos, e aí algumas vezes a gente pedia para eles lerem, né? Era a vez deles lerem um pedaço em voz alta para nós, outras vezes éramos nós que líamos para eles, o livro ia revezando, era um livro coletivo, e que a gente fazia essa leitura juntos, né?
eu acho que é uma experiência bem rica, né, e que cada vez a gente tem menos a experiência de alguém que lê para a gente, mas a experiência de alguém que lê para a gente é bem importante para a gente despertar o gosto pela leitura. Bom, e aí vou usar a Mafalda, né? Vocês conhecem a Mafalda? Ai, eu não vejo vocês. Quem não conhece a Mafalda, eu recomendo, tá? Então, a Mafalda faz parte das histórias em quadrinho argentinas, né, do Quino. Mafalda teve um papel muito importante durante a ditadura militar argentina, como uma forma de expressão da opressão, né, e vou ler com vocês, porque eu acho que, por exemplo, então, as histórias em quadrinho, elas são um lugar fantástico de crítica social, né, vocês pegarem Angeli, pegarem, enfim, um monte de gente que faz HQ no Brasil, e não é nem um pouco menor do que outras formas de leitura, tá? Então a professora está dando aula, minha mãe me mima, minha mãe me ama, tá? Essa frase, gente, é assim porque no espanhol, mi mamá me mima, mi mamá me ama. É uma lição bem inicial da alfabetização, como no português a gente faz o boi baba, eu vejo a barriga do bebê, tá? É mais ou menos isso aí. Aí a Mafalda levanta, vai lá e fala, parabéns, professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Volta, senta e diz assim, agora, por favor, ensina pra gente coisas realmente importantes. O que eu vim fazer na escola para você me ensinar minha mãe me mima, minha mãe me ama? Isso não me interessa, né? Acho que a Mafalda é show de bola. Eu vou aqui para esse slide e depois eu volto no outro. No Brasil não é diferente, né? A gente ainda trabalha muito com cartilha na escola. Cartilhas, tem uma cartilha que se chama Caminho Suave, não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar. É uma cartilha que eu tenho tias de 80 e poucos anos que estudaram na escola com a Caminho Suave, né? Então a Caminho Suave está viva há quase um século, né? É como um livro para alfabetizar a criança, e aí não faz nenhum sentido, né, as crianças não têm interesse e ficam sendo oprimidas por tipos de texto. Então aqui, essa aqui não é da Caminho Suave, eu trouxe uma outra, mas é a lição do dado, então você vai aprender a escrever dade de Dodu, e as palavras vocês vão ver, cocada, doía, doido, idade, cuidado, cabide, você fica, por quê? Porque ela já deu a lição do da e do cá e do ba, então precisa transitar com essas palavras, e daí esse texto maravilhoso, né, o dado é da educada, da cocada a aida, cocada aida, oba, o cocada boa, né? Olha que texto emburrecedor, tá? Que texto que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ou os apoios visuais, né, para o letramento, que também são coisas, então, por exemplo, uva, né, para algumas regiões do Brasil isso aqui é uma fruta que a pessoa nunca viu, mas olha esse índio, né, que é um índio totalmente norte-americano, que não tem nada a ver com o índio nosso, ou coisas do tipo, A de avião, e a criança vai procurar esse A aqui, ó, esse desenho da letra no avião, e não vai achar, porque o A de avião é um A sonoro, não é um A visual, né? Ou E de estrela, que a gente fala estrela, a gente não fala estrela, e a criança faz estrela, e ela não encontra a correspondência, tá? Então, do que eu estou falando aqui? De algumas coisas muito arbitrárias que a escola produz, mas a escola não vai atrás do interesse real da criança, daquilo que a criança tem vontade, desejo, tá?
Então, a escola é o lugar reconhecido social e historicamente para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a ideia é que é lá que a gente vai aprender a ler e escrever, mas a leitura na escola acaba se tornando uma leitura da escola. Então, eu aprendo a ler e escrever para ler os textos escolares. E é uma leitura chata, que não gera fruição, que não gera desejo, tá? E que eu fico correndo atrás do rabo dos textos escolares. Então, a gente ainda conhece muita escola que tem bibliotecas que a criança não pode ir, ou que a criança não pode emprestar o livro, ou empresta com N restrições, porque o livro não pode rasgar, não pode sujar, não pode perder, né? E quando a gente sabe que um livro que está bem amassado, bem usado, é um livro que foi bem lido, né? O objetivo do livro é ser lido, é ser manuseado, não é ficar no papel celofane, né? Então, a quem cabe o ensino de leitura na escola? Eu devia ter trazido o ursinho do ministro da Educação, né? Isso aí, bobagem minha, só me ocorreu agora. Então, o nosso desministro da Educação fez recentemente uma campanha dos ler contos para criança, né? Então, com um ursinho, Toby, uma coisa bem pouco afeita à realidade brasileira, e ele diz que o problema de alfabetização do Brasil é porque as famílias não leem para os seus filhos em casa, né? Então, um dos grandes problemas das famílias não lerem para os seus filhos em casa é, primeiro, que os pais muitas vezes são alfabetizados naquela base mínima. Então, dependendo do texto, ele de fato não sabe ler para o filho, porque ele não tem nem para ele. Os livros são inacessíveis, custam caro, e as bibliotecas são poucas, e o acesso, por exemplo, à biblioteca, para você levar livro para casa, a biblioteca às vezes está aberta num período menor do que o que o pai trabalha. Então, o pai não tem como passar na biblioteca para pegar livro antes ou depois do trabalho, tá? Então, a gente tem toda uma engrenagem que não é feita para a gente ter livros, acesso a livros para a gente ler em casa e tal. Então, uma minoria de pessoas que é usuária de biblioteca, é uma minoria de pessoas que tem acesso à variedade de livros e pode criar isso em casa, tá? Vocês querem falar um pouco, gente? Pelo amor de Deus? Tá indo bem? Me diga. Ô, Cris, tem uma experiência interessante. Na Argentina, eu fui fazer uma matéria no intercâmbio, eu fui fazer uma matéria de leitura escrita, né? Inclusive, eu ia pedir substituição da sua, ainda bem que eu não fiz. Mas lá, nas primeiras aulas, eles usam bastante o exemplo do Mima Mama Mima. Inclusive, a cartilha de alfabetização deles é muito parecida com o Caminho Suave que nós temos, mas lá o símbolo é de um astronauta. O que é um absurdo, porque ninguém sabe o que é um astronauta, ninguém pegou um astronauta na mão, por exemplo. E aí, eram 4 professoras que davam a matéria juntas, e eu falei, olha, eu sou brasileira, eu preciso de que seja um pouco mais devagar, né, eu tô fazendo intercâmbio e tal. E a professora falou assim, olha, vai ser no ritmo da alfabetização da criança, se você é brasileira, a gente não pode fazer nada, né, mais ou menos nesse sentido, assim. E aí eu fiquei assustadíssima com a fala dela, falei, eu vou tentar. Eu cheguei a fazer 4 aulas, eram 4 aulas de 6 horas de duração, com meia hora de intervalo, e ela parecia realmente que a gente estava no jardim de infância e que ela estava alfabetizando a gente, ensinando a alfabetizar. Então, foi muito assustador. E aí, na 4ª aula, ela deu uma prova, e eu disse que eu não tinha a menor condição de fazer a prova, porque eu não tinha base para fazer a prova. Ela falou, se você não vai fazer a prova, eu peço que você se retire da aula, e pronto, acabou. E aí, eu saí da aula e falei, eu não volto mais, porque não faz o menor sentido, mas eu vou procurar um outro caminho para entender a alfabetização das crianças argentinas. E aí, como eu tinha conhecido uma instituição de criança com deficiência lá, eu fui buscar como que era feito esse sistema de alfabetização e tudo, e é muito assustador, porque apesar de muito parecido com o Brasil,
Eu dei até uma googleada e fiquei sabendo que a Argentina é o segundo maior país com a taxa de analfabetos, né? Então é um número muito alto da América Latina. E dá para entender o porquê quando você reconhece quando você conhece o sistema de alfabetização deles, porque é extremamente mecânico, extremamente, sabe? Chega a ser assustador quando você pega os livros infantis e tem lá a coordenação motora das palavras e nada mais além disso, não se é explicado para a criança por que ela está aprendendo isso, ou aonde ela vai chegar com isso tudo. A questão da letra de forma e letra cursiva, sei lá, ainda é muito forte também, que é outro absurdo brasileiro, e acho que de vários países, realidade de vários países, né? Então, sabe? E a Mafalda, eu tirei foto com a Mafalda em todos os lugares, né? E a Mafalda, ela é um símbolo tão presente nas escolas, mas acho que eles não usam a Mafalda da maneira correta, porque ela não tem nada a ver com esse tipo de alfabetização que eles propõem, assim. Então, foi uma realidade triste que eu queria compartilhar. O Camila, acho importante dizer o seguinte, olha, nos anos 80, no final dos anos 70, a Argentina era o país latino-americano com maior índice de alfabetização, o contrário do que a gente tem agora. Você não tinha cidadão argentino não alfabetizado, a gente podia questionar o grau de letramento, mas todo mundo era alfabetizado. E depois da ditadura militar e com o declínio econômico da Argentina, hoje a Argentina é um dos países com mais taxa de analfabetismo. Então isso ajuda a gente a pensar como a organização interna de um país pode variar naquilo que ela promove para os seus cidadãos em função das questões econômicas. Não sei se eu diria que o sistema de alfabetização argentino é mais mecânico do que o nosso, né? Eu diria que tem problemas lá como a gente tem aqui. Agora, Emília Ferreiro, por exemplo, que é uma pesquisadora que fez toda a diferença aí para pensar processos de alfabetização, ela era argentina, ela parte da realidade argentina, que na época, quando ela começa os estudos, que é 79, é melhor do que aqui, tá? E depois ela, por causa da ditadura, ela vai ficar no México, exilada, e lá no México tem uma realidade de dificuldade de alfabetização parecida, né? Não é um privilégio de nenhum país latino-americano, é um jeito de funcionar da América Latina, quer dizer, é importante que as nossas crianças não aprendam a ler, é importante que nós não tenhamos todo esse interesse pela leitura, porque isso torna mais fácil a gente ser gado e a gente ser guiado. Né? Acho que os dias de hoje não tem nada melhor para mostrar isso. Né? Um presidente que ele quer escrever na bula do remédio para que o remédio serve, sendo que ele é um militar de baixa patente, mas ele quer decidir para que um remédio serve, dá para a gente... qual é a população que pode suportar uma bobagem dessa? Uma população que não lê e que não tem... discernimento e compreensão do sentido que tem uma bula de remédio, né? Uma bula de remédio não é um lugar para você crer, é um lugar para você se informar, por isso ela tem que ser escrita por gente que tenha competência para fazer isso. Parece simples, mas não é isso, está tudo no circuito da lógica da alfabetização, mas acho legal você compartilhar, porque ajuda a gente a ver as realidades e o que vai acontecendo, né? O Carlos mandou aqui para a gente o link do ministro, tá? Eu sugiro que vocês copiem esse link e que depois vocês visitem. A minha experiência é que se eu passar aqui, o áudio não vai para vocês. A gente fica com a transmissão cortada. Não sei se sou eu que não sei operar o negócio direito. Mas para a gente ver a bobagem que recair sobre os pais a responsabilidade de porque os meninos não aprendem a ler e escrever. Né? Chega a ser causador, sabe? A gente pensar na situação que a população vive de restrição de espaços, de espaço físico para viver, para morar, para dormir, e ser cobrada de que é ela que tem que ensinar a ler e escrever. Claro. Então vamos lá. As famílias que leem para os seus filhos antes de dormir, a prática de leitura,
ela é bacana, tá? As pesquisas vão mostrar que elas levam a melhoria, tá? Sempre que a criança tem boas experiências de leitura com os pais, com os familiares, isso ajuda a criança, é fato. Agora, não quer dizer que os pais não façam isso só porque eles não querem. Tem um monte de questões sociais aí implicadas. Por isso, sim, cabe à escola o ensino da leitura e da escrita, tá? Quais são os critérios que são usados para a gente selecionar e indicar livros, tá? E mesmo os da escola. Então, eu diria que o legal é a gente indicar livro, é o amigo indicar livro. Em geral, o livro que o seu amigo indica é o livro que você vai ler. Né? Se é uma pessoa muito querida que indicou, mais rapidamente ainda você vai atrás do livro. Tá? Se é uma pessoa muito chata que indicou o livro, provavelmente não é um livro que você vai procurar. Né? E esse papel de orientador de leitura, alguém que sugere, alguém que dá dica, alguém que comenta o livro, é muito importante, tá? Porque ajuda a gente a deslocar. Deixa eu contar uma história aqui, deixa eu mostrar a minha cara. Eu tinha uma aluna no mestrado que ela era professora de português de uma rede pública. E aí ela chegou, eram meninos de 7ª série, e ela chegou reclamando que os meninos não liam, e que eles não liam nada, e que era uma porcaria, e que ela estava cansada, que ela era professora de português, e que, enfim. Aí eu disse para ela, o que você chama de não ler? Eles não querem ler. Aí ela falou, eles não leem livro de literatura, Machado de Assis, José de Alencar. Aí eu falei para ela, mas você lê isso? Você gosta de ler esses caras? É isso que você gostava de ler quando você tinha 13 anos, 14 anos, tal? Eu fui colocando ela numa posição de desconforto e numa posição de reflexão. Aí ela dizia assim, e eles não leem um livro inteiro, eles pegam um livro e largam na metade. Eu disse para ele, qual é o problema? Por que é que a gente tem que pegar um livro e tem que ler inteiro? A gente não pode ler só um pedaço? Qual é o pecado? E aí eu fui vendo, levantando com ela uma porção de dogmas. Então tem livros certos para ler, o livro tem que ser lido do começo ao fim, você tem que ler o livro certo para a idade certa. Isso tudo é muito chato, gente, né? E não precisa ser assim. Então, eu sou um adulto, eu não posso ler literatura infantil? Posso. A criança não pode ler uma literatura adulta? Pode. A gente veta alguns títulos para evitar, sei lá, pornografia, violência e tal, mas nada impede que uma criança se interesse por um atlas, que ela se interesse por uma enciclopédia. Qual é o problema? E aí, eu propus para ela, que é uma coisa que um monte de gente já propôs e tal, que é um baú de leitura. Então, ela cria lá um baú na sala dela, de 7ª série, que os alunos podiam trazer livros para pôr no baú e que ela ia colocar livros para pôr no baú. E uma vez por semana, ela fazia uma roda de conversa sobre isso mesmo, né, como se só fosse culto você ler aquilo que está lá, que vai cair no Enem, sabe? E não, né? E aí ela encheu o baú lá com os livros que os meninos trouxeram, que ela levou, e uma vez por semana ela fazia uma roda de discussão dos livros. De qual livro? Do que quis ler, leu até onde queria, e podia comentar o que quisesse, né? E aí, a hora que ela começa a fazer isso na sala de aula, o volume de leitura dos alunos vai subindo, e vai subindo fundamentalmente pela indicação dos colegas. Então, tinha um livro que foi lá para o baú, que era de uma adolescente que engravida, e é o drama da adolescente grávida sobre como é que ela vai conduzir aquilo, se ela quer ou não ter o bebê, e como é que ela vai cuidar da vida dela e tal. Esse livro, alguém leu e fez o comentário, e a forma como a aluna fez o comentário levou as pessoas a disputarem a tapa a leitura do livro. Eu também quero ler esse livro, né? E aí poder chegar lá e dizer, eu não li não avancei na leitura do livro, porque eu comecei a ler e achei chato, e eu não segui,
e não ser punido por isso, fez com que vários alunos passassem a procurar ler livros que eles nunca leriam se a obrigação fosse ler o livro inteiro. E aí, porque podia ler e parar, eles começaram a ler certos livros e leram até o fim. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas ela criou uma experiência de leitura sem essas regras chatas, tá? E foi muito rico, né? Foi muito rico. Cris, eu posso falar um pouquinho da minha experiência? Sim. Enquanto professora de educação infantil, né? Eu fiz uma experiência muito próxima dessa, né? Talvez até sem saber sem ter esse conhecimento, mas eu fiz essa proposta, né? A preocupação das professoras de educação infantil era alfabetizar. Sempre foi, né? Então, desde 4, 5 anos, você tem que ensinar o beabá. Ok, é importante, a criança precisa ter o conhecimento, a gente não pode privá-la do conhecimento que está ao redor, né, no mundo. Mas eu sempre procurei não partir por esse pressuposto, né? Então, uma prática que eu tinha constantemente, diariamente, era a leitura. Então, eu espalhava uns 20 livros na mesa, e eu dizia, escolha um livro que vocês gostariam que eu lesse. E as crianças ficavam naquela roda, aquela disputa, não, lê esse, esse é mais bonito, esse é mais colorido, esse tem bichinho, esse tem palhaço. Então, assim, era uma escolha que eles faziam. Eu já tinha lido todos, então eu sabia do conteúdo de cada um, né, e fazia a leitura. E aí, conforme isso foi virando um hábito, né, então não era uma coisa assim esporádica, isso era constante, né, todo dia a gente fazia isso. E aí as crianças começaram a pedir, a gente pode levar um livro para casa? Para ler em casa, né, para fazer alguma coisa com o livro em casa? Pode, então vamos fazer um esquema de empréstimos, né, então toda sexta-feira a gente também desmontava o armário, tirava tudo que eu tinha lá, o meu repertório todo de livros, e deixava à vontade para eles escolherem. E cada criança escolhia o livro que queria levar para casa, né, e aí na segunda-feira a gente fazia a roda de conversa sobre esse livro. Então, assim, às vezes a criança não tinha ninguém que lesse para ela, mas ela fazia uma leitura, né, com o repertório que ela tinha, ela fazia a leitura daquele livro. E ela fazia essa ficha técnica, sem saber que era uma ficha técnica, ela falava sobre o livro. E isso era o que motivava as outras crianças a quererem levar o livro para a próxima semana. Né? Então, crianças de 5 anos, elas têm condições de fazer isso, né, desde que a gente proporcione essa oportunidade para elas. É isso, e não importa, 5 anos, 10 anos, 15 anos, alguém aqui colocou, meu professor de ensino médio fazia alguma coisa parecida, né? E eu espero que vocês, como professores de educação especial, possam fazer isso. Alguém precisa mostrar para a criança que ler pode ser prazeroso. Lendo o quê? Gibi? Fala, Helena, fala. Desculpa, é que eu também queria relatar uma coisa que acontece, porque é o seguinte, eu sou filha de uma diretora da rede municipal, e ela estava falando esses dias porque eles estão distribuindo algumas atividades para as crianças, né, não perderem os vínculos com as escolas. Uhum. E no sentido, junto com as atividades, ela também distribuía livros, né, para que as crianças lessem em casa, já que ela tem os livros novos e quase não estão sendo usados, e ela foi lá e deu essa ideia para o outro grupo de diretoras que ela faz parte. E as outras diretoras começaram a reclamar justamente aquilo que você falou, né? A criança não vai ler, a criança não vai devolver, a criança vai rasgar, que não sei o quê. E por causa muito disso, as diretoras não autorizavam, teria que fazer um registro de livros, então eu senti também esse certo meio que mal-estar, assim, meio que má vontade de incentivar a leitura. E a senhora estava falando disso, eu me lembrei desse caso. Quer dizer, a burocracia é mais importante do que criar... Veja, a criança passa o dia inteiro dentro de casa, não era hora de você dar livro para ela ler? Não era hora de criar um sistema de rodízio, sei lá, uma caixa limpa com álcool gel, sei lá, mas enfim, circular o livro, porque é disso que se trata, né? Cris. Diga. É a Carisa, tudo bem? Tudo, diga. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou, não é todo mundo que me conhece, eu sou professora de educação especial da Rede Municipal de São Carlos, estou no meu 3º ano aqui na rede,
e atuo no ensino colaborativo e no atendimento na sala de recursos, numa escola do 1º ao 5º ano. E o que eu gosto mesmo é de estar na sala de aula, porque é lá que a gente vê as coisas acontecendo, né? Então, eu entro na sala, compartilho com as professoras, né, no colaborativo, e eu percebi, quando eu cheguei nas salas, que o momento da leitura era algo muito sem vida. As professoras pegavam um livro, e lá na frente, e liam sem entonação, sem emoção, e ficava algo muito sem interação com as crianças, né? Aí, aos poucos, a gente foi propondo outras formas de realizar a leitura. Uma das atividades que a Bia fez comigo quando eu estava na graduação foi uma oficina de leitura. Ela espalhou vários livros no chão, colocou lençol, e aí eu lembro até hoje que a gente pegou e leu um monte de livro, e aí eu propus essa mesma atividade com uma das turmas lá na escola. A gente fez um circuito com vários livros no chão, tatame, para as crianças explorarem aquele ambiente, os livros. Foi bem interessante. A gente também usa bastante livros digitais, porque as crianças sentem uma emoção de ler naquela tela grande, então deu super certo. A gente associa o livro com os vídeos e depois faz alguns saraus. O PIBID também, eu trabalhei com o PIBID lá na escola, e a gente fazia o clubinho da leitura, que é a partir do interesse, de coisas com mais interação, que é legal. Uma prática que a gente usa bastante é colocar vários livros lá na frente da lousa e fazer uma votação. E é uma emoção para as crianças. O livro que ganhou, eu escolhi esse por causa da capa, eu escolhi esse por causa do nome. E lá na escola onde eu estou, todas as turmas, elas vão para a biblioteca toda semana, e elas levam um livro para casa. E a gente tem uma parceria muito grande com a bibliotecária, e isso ajuda bastante. É mais ou menos uma experiência que eu queria falar para vocês. Então, a Carisa está trazendo uma experiência super rica e factível, ela não está falando de outro planeta, né? Mas é o que você diz, no começo você chega lá, aquela aula de leitura é uma coisa chata, né? Veja, se você já passa a leitura como uma coisa chata, como é que ela vai ficar legal? Na minha casa ninguém lê, não tem livro, eu não vejo gente lendo, e a escola me diz que é chato, então é chato, né? Ao passo que fazendo isso, quer dizer, por que as crianças não vão levar os livros? Por que elas não devolvem os livros? Se tiver um jogo em que você conta o que você leu para os seus colegas se interessarem, você leva o outro jogo, ela não tem por que deixar o livro em casa, gente. Ela vai estar motivada a levar o livro e a fazer o livro circular. Então, são experiências ricas. Hoje, a gente tem contação de história, equipes que fazem dramatização, se vestem, 1000 vídeos. Tem, inclusive, uma riqueza de recursos para o encantamento da criança. Agora, ainda que você não tenha acesso a nada disso, um livro na mão e né, o que a Mariana estava falando, a Carisa, você contar a história com tesão, né? Olha, isso aqui é uma história de um porquinho. O que será que esse porquinho está fazendo? Por que ele está com essa cara aqui na capa? Só essas perguntas, gente, os olhos das crianças já viram, estalam, que opa, vamos ver do que se trata. Quanto mais a gente favorece essa relação com o mundo da imaginação, mais rapidamente as crianças vão se interessar. E o valor da leitura é fundamental para o cidadão crítico reflexivo e para o próprio letramento. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece o gênero narrativo e mais pela narrativa a gente vai chegar na escrita. Então, o que os estudos mostram é que quanto mais a criança lê, mais rapidamente ela escreve. Só que a gente ainda tem, como disse a Camila, muita coisa pautada num método mecânico em que a gente tenta ensinar a criança primeiro a escrever e depois a ler, quando todos os estudos mostram que esse não é o caminho, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá para os slides. E aí eu acho que a gente teve depoimentos super bacanas de vocês assumindo esse papel de orientador de leitura, né? Carisa, Mariana, Helena, estavam contando isso, sobre jeitos que a gente assume esse papel, né? Alguém contou que ia nas aulas do cursinho da FUVEST, nem ia fazer a FUVEST, mas era por causa do jeito que o professor dava a aula. Eu me lembro da minha professora de primeira série, né? Ela sentava em cima da mesa e lia pra gente de sexta-feira, eu acho que era,
antes de ir embora. E eu adorava, eu esperava sexta-feira desesperadamente para escutar a professora ler, né? Então, eu trouxe uma citação aqui desse autor, que é um autor que discute as questões de leitura. É preciso ler, é preciso ler. E se em vez de exigir a leitura, o professor decidisse de repente partilhar a sua própria felicidade de ler, em geral, quando você compartilha esse prazer, a coisa vai mais rápido, né? Então, o professor precisa ser um modelo de leitura. Aquilo que lemos de mais belo deve-se quase sempre a uma pessoa querida. E, portanto, a gente precisa indicar, precisa compartilhar, precisa incentivar a leitura, né? É sempre tempo de tornar-se leitor. E não é só leitor de livros, né? Eu gosto muito de pintura, de obras de arte. Não sei muito, mas gosto muito. Então, na pandemia, eu tenho compartilhado com os meus amigos sites de visitas a museus, sites de olhar telas, e claro, se é um amigo querido que me manda, mais rapidamente eu vou lá visitar, e aí eu descubro uma coisa e mando para o outro. Essa é a ideia dos clubes de leitura, da partilha e tal, e é isso que vai fazer alguém gostar de ler, gente, não tem técnica, tá? A Sônia Kramer é uma pesquisadora do Rio de Janeiro que trabalha com educação infantil, né? Quem gosta da educação infantil, recomendo ler. Ela não trabalha com público-alvo da educação especial, ela trabalha com a educação infantil no geral, mas ela fala: quando penso na leitura como experiência, na escola, na sala de aula ou fora delas, refiro-me a momentos em que fazemos comentários sobre livros ou revistas que lemos, trocando, negando, elogiando ou criticando, contando mesmo. Enfim, situações em que, tal como uma viagem, uma aventura, fala-se de livros e de histórias, contos, poemas ou personagens, compartilhando sentimentos e reflexões, plantando no ouvinte a coisa narrada, criando um solo comum de interlocutores, uma comunidade, uma coletividade. Então, eu ler, eu gostar de ler, e eu começar a contar, vai fazer o outro ter vontade de ler, né? Vai despertar curiosidade, tá? Ou não, né? A minha experiência de ler o Harry Potter com os meus filhos para mim é muito cara, lembrar dos olhinhos que brilhavam assim, e daí a gente parar de ler e se perguntar sobre o que será que vai acontecer, o que você acha que vai na próxima parte, enfim, essas coisas. A Ana Smolka é professora na Unicamp, né, uma pesquisadora do campo da alfabetização, e ela defende o uso da literatura infantil na sala de aula, principalmente com as crianças pequenas, até porque com as grandes isso já está posto, né? E por que usar a literatura? Porque a literatura como discurso escrito revela, registra e trabalha formas e normas do discurso social. Ao mesmo tempo, instaura e amplia o espaço interdiscursivo, na medida em que inclui outros interlocutores, de outros lugares, de outros tempos, criando novas condições e novas possibilidades de trocas de saberes, evocando os ouvintes leitores que participarem como protagonistas do diálogo que se estabelece. Vou contar duas coisas, né? Quando eu estava na terceira série, acho que terceira ou quarta, a minha professora fez a gente trocar cartas com crianças de uma cidade do interior que eu acho que era Itapetininga, eu nem sei direito mais que cidade que era. Por alguma razão, ela conhecia a professora lá dessa sala de aula, e a gente começou a trocar cartas com os alunos da minha professora com os alunos da outra professora. Gente, isso nos idos de década de 70, tá? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, nada dessas coisas. E eu ficava super esperando chegar a carta da minha amiga, que é uma amiga que eu nunca vi, não sei quem é, não sei que fim levou. Mas foi muito legal ver que ela morava numa outra cidade, que a realidade era diferente, o tamanho da cidade dela. Eu morava em São Caetano do Sul, morava praticamente, enfim, na Grande São Paulo. Então tinha uma vida muito urbana e ela tinha uma vida muito rural. Então
fantástico aquilo. Ela me fazia pensar numa criança que existia e que não era uma criança igual a mim, era uma criança diferente. Me provocava, né? Troquei cartas com a menina depois que acabou a 4ª série por vários anos ainda, né? Uma experiência bem rica, né? Fora você lê, sei lá, da Arábia, do Japão, do Coreia, não importa, né? É reportar-se a outra cultura, a outro hábito, enfim. Esse aqui me fez pensar, a hora que a Camila estava falando, me fez pensar na Camila direto, né? Sobre o Felipe vai para a escola, a Mafalda ainda não vai para a escola, então ela quer saber muito o que acontece lá na escola que o Felipe vai, né? Então ela pergunta, como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? E você queria que me ensinassem a escrever numa aula só? Mas você ficou lá o dia inteiro. Mas antes a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. Leva meses para ensinarem a gente a escrever. Meses? Malditos burocratas. Né? Malditos burocratas mesmo, gente, porque a gente fica enrolando as crianças, dando um monte de exercício para chegar em ler coisas, para chegar em escrever coisas que são interessantes. E com isso, esses exercícios muitas vezes roubam o interesse da criança pela leitura e pela escrita, né? Acho que sobre isso a gente já falou bastante, né? A leitura diária, ler também, a gente pegar o suporte escrito para ler, seja no papel, seja no celular, também traz para a gente uma porção de informação de como funciona a língua. Palavras que eu não conhecia e vou conhecer quando eu estou lendo, conectores, colocação de pronome, flexão verbal, coisas que eu não uso na oralidade, mas que ao ver escrito eu sei do que se trata e aí eu posso começar a pensar e às vezes inclusive a usar na minha fala. Então, quanto mais eu leio, mais chance eu tenho de produzir um português mais rico, né? Com mais informação, tá? Bom, então agora vamos fazer um passeiozinho por alguns personagens público-alvo da educação especial, né? Então, o Borges, né, Jorge Luis Borges, é um autor uruguaio, né, que ficou cego e que continuou escrevendo, né? E esse texto é do motorista, do motorista, acompanhante, enfim, do Borges. Ler para um cego era uma experiência curiosa, porque embora com algum esforço eu me sentisse no controle do tom e do ritmo da leitura, era todavia Borges, o ouvinte, quem se tornava o senhor do texto. Eu era o motorista, mas a paisagem, o espaço que se desenrolava, pertenciam ao passageiro, para quem não havia outra responsabilidade senão a de aprender o campo visto das janelas. Aqui tem uma experiência riquíssima, né? Ler para um cego, mas que vale para ler para uma pessoa que vê também. Quando a gente se coloca nesse lugar de quem vai ler em voz alta para o outro, se a gente se deixa conduzir pelo outro, o olhar da criança, um idoso, que atenção ele tem, é ler junto, é ler com, né? E para a gente que trabalha com esse público, a gente pode pensar nisso também, nessa leitura, na leitura da audiodescrição, né, quando eu assisto um filme com alguém e que eu vou audiodescrevendo para que essa pessoa me acompanhe. O audiolivro, né, quando eu me dedico a ler um livro e gravar numa mídia,
para poder, então, dar acesso para as pessoas que não sabem ler ou que não podem ler, a ter acesso àquele livro pelo áudio. Então, são caminhos ricos da questão da leitura diferentes, né? Esse aqui é um texto do Oliver Sacks, que está naquele livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que é um livro que ele traz casos neurológicos bizarros, né? Pessoas que têm disfunções das mais variadas e acabam tendo comportamentos ou organizando sua vida de uma maneira não típica. Então, aqui ele vai falar da Rebeca. Rebeca tinha 19 anos quando chegou ao atendimento, mas, como dizia a avó, de certa forma parecia uma criança. Não se orientava na rua, não era capaz de abrir uma porta com uma chave, nunca conseguiu perceber como é que a chave entrava na fechadura. Não tinha integrado lateralização, por vezes vestia roupa ao contrário, sem aperceber-se disso, e quando se apercebia, não conseguia fazer nada para se vestir corretamente. Era desajeitada e descoordenada em todos os movimentos. Um relatório chamava-lhe mentecapta, o outro deficiente motora. Mas quando dançava, toda a sua descoordenação desaparecia. Rebeca tinha uma fenda palatina parcial que provocava assobios quando falava. Tinha dedos curtos a grossos, com unhas rombas e deformadas e uma miopia degenerativa avançada que a obrigava a usar óculos com lentes grossas. Era extremamente envergonhada e introvertida, porque sentia que sempre tinha sido motivo de troça. Mas era capaz de emoções fortes, de se ligar a alguém profunda e até apaixonadamente. Era muito ligada à avó, que a educara desde os 3 anos, quando ambos os pais morreram. Também gostava muito de histórias, embora nunca tivesse aprendido a ler, e implorava à avó ou a outros que as lessem. E felizmente a avó gostava de as ler e tinha uma voz agradável, que deixava a Rebeca quase em transe. Também gostava muito de poesia. Parecia ter uma forte necessidade de ouvir ler, uma espécie de alimento de realidade para sua mente. Precisava das imagens verbais da linguagem para apresentar o mundo e a realidade, e parecia não ter dificuldade em compreender as metáforas e símbolos, mesmo de poemas muito profundos, o que contrastava profundamente com sua incapacidade para compreender proposições e informações simples. Acho esse texto forte, tá? Porque fala da importância que é a gente ler para o outro, e principalmente para aquele outro que não é capaz de ler por si, né? Seja pela deficiência intelectual, seja por algum outro tipo de deficiência. Isto não é para deixar essa pessoa fora do mundo da leitura, porque quando eu leio para ela, eu trago ela para esse mundo e permito que a mente dela produza sentidos, permito que ela pense, que ela reflita, que ela imagine, que ela sonhe, e isso vai humanizar essa pessoa e tornar essa pessoa mais potente das relações, né? Então, isto é absolutamente importante, tá? Deixa eu ver se vocês querem falar, gente. Oi, Cristina. Diga. Eu queria comentar que você falou sobre que não existe uma leitura mais importante que a outra, mais culta que a outra, né? E eu achei interessante que alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, a Unicamp colocou como leitura obrigatória o álbum do Racionais MC. E ela colocou esse álbum no mesmo patamar que Camões, né? E eu achei isso extremamente interessante, porque além de o interesse dos jovens cresceu, porque eles falam, como assim a música que eu ouço, né, tá no vestibular e é importante, e mostra que não são só as obras antigas que retratavam a sociedade que precisam ser estudadas, porque o Racionais retrata a sociedade hoje e ela precisa ser estudada também, e eu acho isso muito interessante. Obrigada. Que bom, eu nem sabia disso, acho super relevante, né? Final dos anos 90, teve um debate imenso sobre se hip hop era uma coisa para ser tratada no ensino médio, como um gênero literário, né?
e deu a maior pauleira, porque as pessoas mais conservadoras diziam que imagina que não era o rap, hip hop, isso não era para ser levado para dentro da escola. Como nos anos 50 o rock era coisa do demônio, não podia entrar enfim, nas esferas aristocratas. É preconceito, gente, é preconceito cultural, né? Então, uma leitura é melhor que a outra, é pior que a outra, não, são gêneros, né? São gêneros diferentes. Paulo Coelho sei lá, o escritor mais traduzido do Brasil de todos os tempos. Eu detesto, né, aquela coisa de você ficar vendo o sinal em tudo, e, não sei, uma coisa meio mistura um pouco de autoajuda com... Não, eu não curto, tá? E daí? E as outras pessoas não podem ler? As pessoas podem ler o que elas gostam, né? É muito comum, né, mais na universidade, de vez em quando a gente fala assim, o que você está lendo? Aí uma olha para e fala, estou lendo bobagem, né? Quase que tem que falar escondido, mas de vez em quando você quer ler um best-seller, daqueles bem besta, que você começa, besta no sentido de que você começa a ler, na 4ª página você fala, eu já sei até que jeito vai estruturar essa história, você antecipa, porque tem uma receita um pouco óbvia, mas às vezes você está querendo assistir ou ler alguma coisa um pouco óbvia, para relaxar, né? Ou gibi, ou... eu vou falar uma bobagem aqui, mas acho que vocês vão me entender. Eu gosto de cozinhar, né? E leio receitas. E aí, quando eu fui morar na Espanha, 2 anos atrás, ler receita se tornou uma coisa muito interessante, porque eles começam a receita contando a história daquela comida. Então, qual comunidade desenvolveu aquela comida, e por que comiam carne de porco, ou, sei lá, abóbora, e quais as relações. E eu comecei a me interessar muito por ler receita, porque ali a receita me dava uma porção de informações culturais que eu não tinha. Acabou de entrar aqui no meu quintal, na minha garagem, uma criancinha bem pequenininha, que eu acho que escapou da mãe. Cadê a sua mãe? Hein? Oi? Eu acho que eu vou ter que levar ela de volta, até que alguém comece a procurar. Que mais, gente? A menininha me desconcertou aqui. Um toco, tipo de um aninho. Eu acho que essas questões de leitura são muito, muito importantes, e ela foi achada. Olá. Ela foi achada, exatamente. Achei que eu ia precisar resgatar, mas não. Oi, oi, tudo bem? Não tem problema. Tudo certo. Muito divertido. Nada como criança para descontrair, Não, né? ela saiu andando, é a criança da vizinha, mas ela é muito pequenininha, e ela saiu andando, e acho que ela escutou eu falando sozinha aqui, ela achou isso bem interessante. Então ela estava ali no meu murinho, na grade, espiando, absolutamente interessada no tom de voz, divertido. Vou voltar lá no slide. Eu acho assim, eu vou voltar no slide, aí eu entraria na discussão da escrita, tá? Não sei até onde a gente anda. Vou andar um pouquinho na discussão da escrita. Vocês estão vendo que a minha questão aqui era muito mais de gerar reflexão, desse papel que a gente tem na formação do outro com leitura e com escrita, mas pela experiência, sabe? E não pela vertente da técnica. Ah, pera que eu tenho que primeiro compartilhar com vocês lá de novo.
Vamos lá. Será que foi? Não, né? Não veio, Cris. Tá rodando aqui. Agora ou não? Ainda não. Ele disse que ele não conseguiu. Vamos tentar de novo. Agora sim, né? Sim. Bom, então vou falar um pouquinho sobre escrita agora, tá? Queria falar um pouco da escrita, da gente usar a escrita fora da escola, né? Para também a gente refletir um pouco a escrita fora do lugar de anotar coisas no caderno, ou escrever coisas para entregar para o professor, né? Acho que a primeira coisa é isso, quer dizer, a escrita da escola é uma escrita que ela é uma obrigação, e na maioria das vezes o único leitor para a escrita da gente é o professor. Então, se o professor é legal e dá um feedback interessante, puxa, que bom, mas se o professor não dá um feedback interessante, a criança vai ter sempre a escrita dele avaliada sempre por um leitor único e com um viés, né? Fora da escola, a gente pode usar a escrita para uma porção de coisas, então, superar os limites de tempo e espaço, né? Eu posso escrever sobre o passado, sobre o futuro, me projetar, eu vou usar a escrita para fazer literatura, né, para inventar mundos, mas também posso usar a escrita para organizar ideias, na minha agenda, por exemplo, organizar ideias, ou organizar meu tempo, ou me organizar, como catarse, né, então a gente tem várias experiências que podiam ser mais, inclusive, de usar a escrita como um lugar de organizar-se, né, do ponto de vista da sua saúde mental. Então, você tem um problema e alguma coisa que você não está conseguindo digerir bem, escreva sobre ele, né? Por que isso? Porque quando eu escrevo, o jeito que eu escolho as palavras para pôr no papel é um processo mental diferente de quando eu escolho as palavras para falar. A escolha de palavras para falar é muito mais rápida e muito menos precisa. Quando eu escolho as palavras para escrever, eu gasto um pouco mais de tempo e eu vou buscar maior precisão. Na escrita, a gente fala que não pode ficar repetindo palavra, que tem que flexionar sujeito, verbo e objeto adequadamente. Então, até a forma visual das palavras, se ela não ficar bem acomodada, não está bom. E esse processo de refletir sobre qual palavra é melhor para dizer o que eu estou sentindo, como é que eu organizo essas palavras e tal, elas servem muitas vezes para a gente elaborar perdas, angústias, dúvidas, né? Então, escrever mesmo como uma forma de organização mental, né? Assim como a gente também escreve como forma de organização mental, às vezes para estudar, enfim. Cris, Diga. já falando sobre a escrita fora, e eu tava me recordando, tipo, quando eu comecei a escrever, era muito comum que as meninas, principalmente, mas alguns meninos também, gostavam de ter seus diários. E eu acho que o diário, eu comecei a ver assim, é uma coisa muito interessante, porque hoje, tipo, ele é usado muito terapêutico, mas se a criança que está começando a escrever, colocar ali o que ela fez no dia, ou coisas que, tipo, ela quer falar, mas ela não quer, ela quer falar, tipo, contar, mas também ela não quer, porque é segredo, e ela conta para ela mesma. E aí, depois da experiência de você, mais pra frente, achar um diário seu e ver que você escrevia, tipo, hoje eu vou, querido diário, hoje eu vou fazer tal coisa, querido diário, eu falei que eu ia fazer isso, mas eu não fiz. E são coisas, tipo, muito pequenininhas, mas que eu achei incrível, assim, tipo, eu acho que seria muito legal retomar essa questão do diário na educação, porque é uma coisa que você faz fora
da escola é uma coisa para você e que depois você lê e você fala, meu Deus, eu escrevi essas coisas. E é muito legal. Isa, sem dúvida. E aí, assim, existe gente que trabalha com diário na educação. Eu orientei um doutorado da Cristiane, daí se vocês quiserem posso colocar o link da tese, que ela olha diários das crianças surdas feitas, as crianças escreviam para a professora. Foi uma forma que a professora encontrou de ajudá-los a dominar melhor a língua portuguesa. Mas aí, conforme eles vão escrevendo esse diário, eles surdo, usuário de língua de sinais, com dificuldade com ler e escrever português, mas é interessante ver que ao longo do tempo começa a emergir no diário, eu me sinto, eu penso, eu não gosto, além da descrição, eu tomei café, eu vou fazer tal coisa, eu comi tal coisa, começou a aparecer emoção, começou a aparecer alguma reflexão, então a própria escrita do diário. Quando a gente sai da criança surda, da criança com desenvolvimento mais próximo do típico, isso que você está dizendo, quer dizer, incentivar ela a registrar os seus pensamentos, porque depois quando ela volta, aquilo pode gerar análise, avaliação e tal. E o diário para o professor, sabe, não o diário de classe, mas um professor que registre suas angústias, seus projetos, então eu com aquela criança eu vou tentar trabalhar tal coisa, e eu vou tentar trabalhar isso com essa estratégia, eu gostaria de chegar em tal lugar, aí depois registra, olha, aquilo não deu certo, eu tentei por ali, não consegui, agora eu estou tentando por aqui, parece que está dando certo, ele registra de novo, ó, deu certo, mas aquilo assim não deu certo, ou eu tentei tal estratégia, foi legal, aí veio o amiguinho, e o amiguinho propôs isso, e aí deslanchou. O que vai acontecendo, gente? Esse acúmulo do registro do diário, depois permite você voltar num percurso, inclusive ver coisas que você não via. Aconteceram coisas que você registrou, depois você não lembra mais, apaga da memória, mas quando você lê tudo junto, você fala, o que funcionou com aquele aluno foi aquele caminho, eu estava achando que era isso, mas é aquilo lá que deu liga. Então, tem inclusive pesquisas mesmo, longas de formação de professor apoiada no diário. Acho que você falou uma coisa bem, bem bacana, tá? Então, também é escrita como expressão estética, como expressão artística, né, em diferentes lugares, formas, tipos. Então, se a gente pensar, Paul Klee, por exemplo, é um artista que usa letras para fazer suas telas, suas obras de arte. A gente pode usar a escrita para um montão de coisas, né. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Então, essa imagem, isso aqui é uma artista que ela faz poesia visual, né? Então ela usa a palavra para escrever e ao mesmo tempo desenhar. Bebo as tuas palavras, relaxante, te sana, aqui, como a uma tisana relaxante. Tisana é uma palavra que serve de sinônimo para chá. Lentamente sinto-me pulsar dentro de mim. Depois acalma, adoça-me a alma, não sei o que, tudo um batedor. Não sei, não consegui ler tudo. Mas vocês veem que comunica uma xícara e uma colher. O que está escrito tem a ver com isso e forma um poema, tá? Ou a escrita e o desenho para um mapa do tesouro, tá? E aqui uma receita, né? Já tinha falado um pouquinho de receita. E aqui, isso aqui são rascunhos de obras clássicas, tá? Essas imagens, essa aqui, a segunda já não me lembro mais, mas essa primeira aqui é um rascunho do Baudelaire, do Flaubert, do Madame de Bovary. Então, um clássico francês, ele escrevendo o livro Madame de Bovary, e
e aí ele escrevendo. Como é que ele escreve? Ele rabisca, ele tem uma ideia, daí ele não gosta daquela ideia, aí ele escreve outra coisa e outra coisa, daí ele tira um pedaço, põe outro. A gente acha que é só a gente que escreve assim, só a gente que não consegue escrever, que escreve e rabisca. Mas não é verdade, né? Só que o processo da escrita, esse processo do escrever, riscar, ele fica apagado. A gente só vê a versão final, a gente só vê o texto que o autor autorizou a publicação, né? E é difícil para a criança, quando ela está no começo da escrita, ela entender isso, que ela passa por coisas que os adultos também passam. Mas a escola não conta isso para a criança, é como se a gente só tivesse a escrita certa, a escrita definitiva, o acerto, né? Faz sentido, gente, isso para vocês? Vocês estão lembrando da redação do Enem, ué, e por que não, né? Você tinha um compromisso de fazer uma redação de qualidade, então razoável que você põe uma ideia, retire, põe a outra, pense sobre ela e tal. A escola não deixa isso muito aparecer, né? No caderno só pode ficar a escrita certa, a correção que aparece é só a correção do professor, a correção do próprio aluno desaparece, né? Isso é uma pena, gente, porque isso é do processo, e a gente só chega na escrita limpinha porque a gente passa por esse processo. E agora, então, que a gente escreve no computador, é como se a gente não tivesse passado por isso, né? Nas minhas orientações de mestrado e doutorado, a gente trabalha com o revisor de texto do Google, por exemplo, né, do Office. Então, a pessoa escreve, e depois eu vou lá corrigir e eu deixo as minhas marcas, né? E eu prefiro usar o que deixa todas as marcas. Pode sim. Maiara, diga. Oi, prof. Então, agora a gente chegou um pouquinho num outro curso que eu estou fazendo, numa outra série, eu e a Rafa, não sei mais, alguém da sala que está fazendo. E a primeira aula da outra CIEP era um texto junto com um documentário, e ele pedia, ele assim, indagava muito a questão assim da educação e da alfabetização das escolas, a diferença disso, e aí tudo isso vem muito a tese do Enem, por exemplo, assim, porque em alguns lugares mais remotos, em algumas cidades, a gente precisa alfabetizar as crianças como você alfabetiza, tipo em São Paulo. Por que precisa ser assim? Interessante o documentário, e eu posso deixar ele ali também, se alguém quiser, tiver interesse em assistir, e diz muito sobre isso que a gente está falando também do Enem, do escrever certo, do que é escrever certo, do que é, assim, bem... Só puxei, assim, um linkzinho, assim, tipo, da diferença, realmente, assim, da educação para a alfabetização. Isso a gente usa muito, assim, as crianças nas escolas, elas precisam de educação. E o que é educação? É a mesma coisa que a alfabetização? Então, acho bem legal, assim, a gente conversar também, assim, puxar. Enfim. Acho sim, e se você quiser colocar o link, coloque, acho legal. Então, vocês estão falando de experiências de redação, ou de escrever, ou de uma correção que você não sabe nem por que está errando. Então, por exemplo, por que uma criança não pode corrigir o texto da outra? Por que a correção não pode ser coletiva? Por que a gente não pode ficar com versões imprecisas no percurso? Se perguntem, gente, por que não? Tem coisas que eu não sei por que não. Não faz é uma limpeza e uma higienização que não provocam aprendizagem. Quer dizer, é uma valorização só do produto final e não do processo,
né? Quando você pega um texto todo rasurado de criança, em que ela erra, certa e não sei o quê, você tem ideia do processo, você tem ideia do que se passou na cabecinha dela, para ela fazer aquelas opções. E isso pode ajudar a gente a conhecer melhor a criança, né? Então, acho que tem bastante coisa aí para a gente pensar. Deixa eu ver aqui o que eu saltei, se eu quero retomar. Bom, estava dizendo isso, né? Então, a escrita na escola, a composição, redação, produção de texto para o livro didático, muito da cópia que se faz na escola, para que você copiou aquilo, qual é a função, né? É só o professor que lê e corrige, a circulação é super restrita àquele grupo, né? Tem um filme que chama Escritores da Liberdade, não sei quem já assistiu, uma coisa que circula aí no TV aberta, TV a cabo e tal. A professora dá aula para alunos de baixa renda, né, nos Estados Unidos, numa região lá que tem baixa renda e de grupos sociais discriminados, os árabes, negros, os vietnamitas e tal. E aí eles vão na escola aprender a ler o quê? Escrever o quê? Que sentido faz aquilo? E aí ela vai, eu gosto muito desse filme, ela vai resgatando o gosto pela leitura e pela escrita. E ela resgata o gosto da leitura com eles lendo a história de Anne Frank, né, que é a garota judia que fica escondida lá numa casa na Holanda. E por que ela acaba indo por esse caminho? Porque é uma adolescente, como os meninos são, ela é violentada todos os dias, com preconceito cultural, por ser judia, na Segunda Guerra. E aí os adolescentes rapidamente se identificam e leem um livro que é um livro de 500 páginas, né? Que é um diário, inclusive. E eles leem por quê? E a história é verídica, tá? Eles leem porque diz respeito a eles, fala deles, né? Então, também tem isso, sabe? Quando a gente consegue identificar coisas para puxar. E aí eles começam a escrever redações, textos, com depoimento das suas vivências culturais, sociais e tal. E aí fica bacana, né? Porque aí eles querem dizer. E aí é de outra qualidade, né? Não é a escrita que a professora quer, mas é aquilo que ele quer dizer. Aqui eu tinha escolhido esse slide para a gente olhar jeitos de escrever, né? A gente também está muito acostumado com a escrita lápis, caneta, escrita da língua portuguesa, né? E a gente pode ter a escrita pictórica dos sistemas alternativos de comunicação, a escrita braille, a escrita pictográfica inventada pela criança, quer dizer, a criança ainda, esse desenho aqui, né, a criança ainda não domina o código escrito, e aí ela inventa, ela faz umas coisas que parece letra aí para poder dizer gato, ou gato pega o passarinho, e se a gente puder incluir tudo isso, trazer tudo isso como formas de escrita, é daí que a gente pode chegar na tal escrita padrão, que é aquilo que no fim e ao cabo vai se esperar dos sujeitos, né? Então, desenhar, né, deixar a criança desenhar quando ela ainda não consegue escrever, usar o desenho como forma de representação simbólica para dar notícia daquilo que a criança sabe ou pode saber, né? Nossa, eu não vou mais falar tudo isso não, gente. Vou fazer uma fala aqui e aí a gente conversa, que acho que já tá bom. A escrita não é uma transcrição literal da fala, então a escrita não é um espelhamento do que a criança fala.
o jeito de escrever vai pedir outra formalidade, outras escolhas, então simplesmente a criança ter domínio da oralidade do português não a transforma numa escriba, ela vai precisar, fundamentalmente quando a gente escreve, a gente tem que pensar que o outro não está na nossa frente, e que eu estou escrevendo para alguém ausente, e quando essa pessoa está ausente, eu tenho uma porção de coisas que eu preciso explicar que eu não explico na fala, né? Então eu posso dizer para vocês, olha, aqui, e eu faço um movimentozinho com o cursor, e vocês estão vendo um conteúdo, e eu falo, então, aqui, e aí eu emendo uma consideração. Na escrita eu não posso falar aqui, eu tenho que dizer, no texto que está tratando de não sei que lá, enfim. A escrita tem que ser muito mais explicitada, ela tem que levar em conta a ausência do leitor da situação vivida e a ausência do leitor da situação face a face. Isso não é fácil da criança sacar. Isso é uma coisa que leva um tempão. Por isso, quanto mais experiência de leitura ela tem, mais chance ela tem de entender para quem que ela escreve, e aí também a questão dos suportes, né? Então, por exemplo, a mesma discussão que se faz sobre se o livro ia acabar por causa dos e-books e tal, aí a escrita vai acabar por causa da escrita no Facebook ou na internet, ou no WhatsApp, né? E o que eu posso dizer é que hoje, por exemplo, vocês são um público que sabe exatamente como tem que escrever no WhatsApp e como tem que escrever na prova que vai entregar. Você sabe que você não pode escrever VC na prova, nem KKK, mas você usa isso para escrever. Então, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas hoje, elas dominam mais de um sistema de escrita. Se você escrever formalmente no WhatsApp, vão rir da sua cara, e se você escrever com as coisas do WhatsApp lá na prova, você vai pagar um preço por isso. Então, na verdade, eu não sinto que as pessoas perderam o melhor jeito de escrever a língua portuguesa. Na verdade, elas ganharam outras formas de comunicar-se por meio da escrita, por causa das plataformas digitais de relacionamento social, né? E acho que isso é importante a gente experienciar diferentes gêneros textuais, diferentes jeitos de escrever, porque a gente fica mais rico e não mais pobre. Não sei o que vocês acham. Ai, perdi um monte de coisa aqui, pera. Alguém quer comentar? Nossa, esse chat é muito legal, vocês escrevem tanta coisa legal aqui, gente. Uhum. Maiara falou desse documentário, eu não sei se vocês já viram um documentário francês. Eu escrevo aqui para vocês. Ele é um documentário francês e chama Entre os Muros da Escola, e aí a gente encontra versões traduzidas para o português. Também é muito legal, né, para discutir exatamente essas coisas que a gente está falando aqui, de diferenças culturais e de como a escola é mais atenta à diversidade das pessoas ou menos atenta e tal. E nessa mesma linha, é um documentário brasileiro. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, né, para o Dia Nascer Feliz, que também é muito bom.
Isso, tem umas pessoas que estão saindo, vocês vão ter acesso ao link e tal. Eu que agradeço vocês, todos e todas, de estarem aqui. Enfim, a ideia era provocar a reflexão sobre o papel da escola nas práticas de letramento e alfabetização e, em alguma medida, trazer o público-alvo da educação especial para dentro dessa discussão, tá? O que eu vou deixar como tarefa? Eu vou deixar como tarefa o seguinte: vocês escreverem um comentário sobre um livro que vocês leram e que vocês sugerem que os colegas leiam, ou que eu leia. Façam uma indicação de leitura, bem sedutora, tá? Para vocês ganharem vários adeptos para o livro que vocês acharam legal de ler. Pode ser? Acho que é um jeito da gente refletir um pouco como é que a gente captura o outro, e aí essas leituras vão ficar, e aí eu deixo disponível, tá? Porque assim, isso, na pasta do Classroom dessa aula, isso mesmo. E aí eu faço, diga. Lá nessa atividade, na sua aula lá no Classroom, tem outra atividade proposta também. Propor uma atividade de letramento. Vão ficar essas duas atividades ou não? Só a do livro? Não, vamos ficar só com essa de hoje. Nem lembrava que eu tinha botado essa outra. Eu vou lá e tiro, tá? Bom, pode deixar. Tá bom, obrigada. Não, de um livro, o Vitor pergunta, de um livro, leitura geral, assim, um livro para algum público específico, você decide. Se você tem um livro que você leu quando você era criança e você quer indicar ele para outras crianças, você endereça o texto nessa direção. Se você foi... a atividade, Isabela, é a seguinte: você sugerir a leitura de um livro que você leu e gostou bastante. Então, você vai pensar num público e você vai fazer um texto convencendo o outro de ler um livro que você achou legal, tá? Qualquer tipo, conto, poema, dramaturgia, qualquer tipo, qualquer coisa, tá? Um livro que você achou legal e que você gostaria que outras pessoas lessem também. Política, economia, fotonovela, não me importa, tá? Vamos fazer a data de entrega daqui 2 semanas. Eu posto lá na sala do Classroom esses detalhes, tá? Mas com tempo, não é correndo, não. Para o fim da CIEP, não tem problema, tá? Então tá bom, gente. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de estar com vocês, preferia lá na sala de aula, mas enfim, é o que temos. Então... espero que tenha feito algum sentido. Os slides estão lá na sala de aula também, lá no Classroom, para vocês poderem usar se vocês quiserem. Então, vamos lá. Entregar no Classroom. Entregar daqui a 15 dias, que isso vai ser o que? Vamos por aqui, 5 de junho, pronto. Mais ou menos. Pode me mandar o PDF sim, tá? Pode sim. Quem quiser, vocês me acham lá. Quem quiser conversar comigo alguma coisa por e-mail, tá aqui o meu e-mail que eu respondo mais rápido, tá? Mas coloca as coisas lá no Classroom que inclusive me organiza, tá? Se ficou pergunta, coisas que eu não peguei no chat, que vocês queiram conversar, pode mandar lá, viu, gente? Obrigada. Obrigada por vocês estarem aí. Que bom que vocês gostaram da aula, fico feliz. E vamos seguir, tá? Cuidem-se bem, se protejam, viu? E a gente vai se falando. Um abraço para todo mundo.